Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula é gestão escolar para aproximar aluno, professor e diretor. E logo de início no nosso material, vem falando como que houveram mudanças nas últimas décadas da forma de se gerir uma escola, né? Porque houveram várias transformações e dentro dessas transformações se destaca o desenvolvimento tecnológico, né? Antes o gestor ele precisava de toda uma equipe para fazer determinado tipo de trabalho e hoje esse trabalho ele é praticamente automático. Um exemplo, né, que se encaixa muito nessa fala é a parte de expedição de histórico escolar, isso na escola pública, tá? Antes era tudo manual, né? E desde 2016 houve a implantação de um novo sistema, que é o CIMAD, que é o Sistema Mineiro de Administração Escolar. E ele é uma ferramenta muito importante para essa gestão de informações das escolas estaduais. Então, basta apenas o secretário escolar, ou o ATB, que é o assistente técnico de educação básica, é um profissional também da área que atua na secretaria da escola, né? Bastam eles acessarem o sistema e tá gerando esse histórico escolar do aluno. Isso porque desde 2017 foi criado o DED, que é o Diário Escolar Digital. E nele, quem insere todas as notas, os conceitos, já é o professor, né? Não existe mais aquela história de estar passando aquela paleta, que era uma partezinha que se destacava do diário de papel, né? E está passando aquilo para a secretaria fazer aqueles lançamentos. Hoje não, hoje já é tudo automatizado. E isso também é bom porque se o aluno se transferir de uma escola estadual para outra, ele vai ter toda a sua vida escolar já no sistema. É muito mais fácil, é muito mais rápido, ficou menos burocrático essa parte. Agora, se ele migrar para uma escola municipal ou uma particular, aí realmente tem que se fazer a expedição da documentação, enfim. E para se fazer uma boa gestão, é obrigação do gestor, do diretor, acompanhar de perto o trabalho dos professores, porque ele é uma peça importantíssima no processo. E não é raro eles ficarem desmotivados, né, gente? Porque às vezes os professores têm mais desgostos na profissão do que propriamente alegrias. E mediante os dados sobre o magistério no Brasil, é apontado como que a rotina de um professor é totalmente inadequada, né? Iniciando pela sua formação. Dados do censo de 2018 mostram uma defasagem na formação ideal para estar exercendo a profissão de professor na rede pública, e isso não é correto. E mediante também, né, o baixo salário destinado a essa classe, a nossa classe, os professores, eles são obrigados a cumprir 2, 3 turnos de trabalho em diferentes escolas e com turmas superlotadas. E a carreira do magistério, ela é considerada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma das mais estressantes. E mediante toda essa situação, o número de faltas dos professores que trabalham na rede pública, ele é bem considerável. E isso atrapalha o desenvolver de uma escola, né? Tendo em vista que o trabalho ele não é realizado da forma que deveria, né? Não há aquela continuidade. E quem que vai substituir o professor na sua falta? Isso depende muito, depende do tamanho da escola, do número de funcionários. Numa escola de primeiro ao quinto ano, uma escola de ensino fundamental 1, normalmente quem vai é a professora eventual, e se a eventual já estiver em sala, a bibliotecária. Só que numa escola de fundamental 2 e médio, que já são números elevados de turmas, isso fica um pouco inviável. Então, cabe ali à direção, à supervisão, estar fazendo manobras nos horários ou estar juntando as turmas, enfim. Aí cada um tem a sua metodologia, mas, de toda forma, é bem complicado para o aluno, porque a continuidade do trabalho, daquele trabalho que está sendo desenvolvido por aquele determinado professor,
não está ocorrendo. E a justificativa para esse número de faltas excessiva é sempre a rotina cansativa e estressante que vem acometendo vários problemas de saúde. E, mediante um levantamento da Fundação Vitor Tivita, as doenças mais comuns apresentadas pelos professores nessas licenças, nessas faltas, são sempre problemas respiratórios, depressão, ansiedade, nervosismo, estresse e até a síndrome do pânico. E no nosso material, nós temos as conclusões da tese de mestrado de uma psicóloga, Fernanda Bernardes. Ela menciona que a sala de aula, principalmente em escolas públicas, é um ambiente insalubre e a cada vez mais vem acometendo um problema de saúde nos professores, que é a síndrome de burnout. Essa síndrome, ela é resultante do quê? Do desgaste físico, emocional e psicológico do indivíduo em seu trabalho. Infelizmente, a realidade do cenário do ensino brasileiro é esse, né? É o baixo salário, muito estresse, salas superlotadas. E assim, eu participo da comissão de zoneamento aqui de Barbacena, né? Que são representantes da esfera municipal, estadual, superintendência de ensino, e a gente trabalha com o zoneamento para dividir essas crianças, esses jovens, para as escolas do seu município. E assim, a gente tenta fazer de uma forma correta, só que infelizmente tem aquelas questões de comparação. O pai quer que o filho estude em determinada escola, e o diretor, ele quer manter um número considerável de aluno, porque se ele ter número X de aluno, ele tem um número X de funcionários. É bem complicado, só que desde o momento que eu entrei, já é o terceiro ano que eu estou nessa comissão, eu sempre falo, cuidado com o número de vagas que vocês vão disponibilizar, porque é extremamente desgastante. Na minha escola já teve uma época, eu não participei nessa época da comissão, que foram disponibilizadas 35 vagas de alunos de primeiro ano. Como que uma professora com 35 alunos no primeiro ano vai conseguir alcançar o objetivo de estar alfabetizando aquela turma? É surreal. E aconteceu na nossa escola, hoje nós estamos colhendo os frutos, os alunos têm sérias defasagens, pode ser a melhor professora do mundo, mas é impossível, não tem como. O número correto são 25 alunos, já é bastante, mas de 25 para 35 dá muita diferença. E para os meninos maiores, né, que são de quarto e quinto ano do Fundamental 1, normalmente a gente tem uma média ali de 28, 30 alunos, já foi mais alta também. Mas a gente vai tentando. E nesse cenário nós temos o gestor escolar. Como que o gestor ele vai poder cobrar resultados de qualidade, sendo que um dos principais pilares de sustentação, que é o professor, ele está com problemas? Como que os alunos terão bons resultados se o professor deles está desmotivado? Então, a função do gestor é sempre estar atuando como líder desses professores. Ele tem que cobrar, exigir sim, mas ele tem que principalmente ouvir, né, entender o que se passa dentro e fora da instituição de ensino. E mediante toda essa situação, uma atitude pode ajudar a evitar esse problema, que é estar motivando o professor. E como que ele vai conseguir isso? Ele tem que convencer, demonstrar para o professor que, ao desempenhar um bom trabalho, ele está colaborando para educar pessoas, né, para deixar o mundo melhor. E como o gestor tem a capacidade de estar espelhando, né, o seu modo de trabalho, ele vai conseguir disseminar a motivação de uma forma geral. Ele tem que fazer um trabalho meio que de psicólogo, de estar ali motivando, aqueles coaches que ficam ali o tempo todo, você consegue. E aí o gestor também tem que pensar que se o professor, por exemplo, ele está com um problema particular,
isso vai refletir na postura dele no campo profissional. E vice-versa, se ele tiver com um problema no campo profissional, vai refletir em casa. Então, ele tem que ter essa visão de que sempre um campo vai influenciar no outro. E uma outra forma também de estar lidando com essas questões são as reuniões individuais. Detectou o problema com o seu profissional, marque uma reunião informal com ele, né? Não com aquela postura de chefe. Primeiramente, utilize a postura do colega de trabalho, que sabe estar entendendo e compreendendo o que está acontecendo e que esteja à disposição para estar ajudando. Obviamente, se você detectar que isso infelizmente acontece, que a pessoa está levando já para um lado de estar se aproveitando de uma situação, você tem que pôr malícia na sua forma de agir. Mas conforme os anos vão passando, você vai adquirindo aquela experiência, mas também tem que tomar o cuidado para você não estar pré-julgando aquela pessoa. Você faz ali um trabalho de investigação para ver se realmente aquela pessoa está necessitando daquele apoio ou se está havendo uma manipulação, um certo se aproveitar da situação. Mas é muito complicado você lidar, você gerir. É muito difícil. E uma forma de você estar valorizando aquele seu profissional é você estar sempre pedindo feedbacks para a sua equipe, né? Sugestões básicas de como estar resolvendo coisas simples e nas complexas também, coisas do dia a dia da escola. Isso faz uma grande diferença, porque o profissional vai se sentir parte da equipe, ele faz parte de algo. A sua opinião é importante, é considerada dentro da escola, dentro da instituição. E cabe ao gestor também investir na formação continuada do profissional. Os dados do censo de 2018 mostrou que 40% dos professores da rede pública, eles dão aulas em disciplinas diferentes das quais eles têm a formação. Isso vem diminuindo com o tempo, porém, ainda acontece, né? Por exemplo, nós temos uma pedagoga que vai dar aula de filosofia para os alunos no ensino médio, né? Ela vai ter autorização para lecionar, porque ela tem aquela disciplina no histórico dela, então, automaticamente, ela tem a autorização para lecionar. Porém, ela tem realmente aquela qualificação? Né? Será que o trabalho vai ser realizado 100%? Eu, por exemplo, no meu ensino médio, a parte de filosofia e sociologia, eu não vi com profissionais da área. Eu vi com uma profissional X e foi uma tragédia. Eu tenho pavor de filosofia e de sociologia, errado, porque são conceitos muito importantes que nós levamos para a nossa vida toda, e após muitos anos, né, meu irmão veio a formar em filosofia, e aí ele conversando, explicando sobre determinados assuntos, eu lembrava dessa professora me falando o mesmo assunto, mas era totalmente diferente, era uma forma muito mais aprimorada de se falar e muito mais interessante. Claro, gente, que nós temos profissionais excelentes, mas aí eu acho que nós não podemos contar com a sorte também. Então, o correto é cada um exercendo aquilo para que foi formado. Eu penso desta forma, o justo é justo. Mas, além desse gestor estar investindo em cursos, em simpósios para o profissional também tem que estar fazendo a sua parte, como eu já falei em aulas anteriores. Existem cursos gratuitos, de excelente qualidade, de empresas renomadas aí, e que a gente pode estar fazendo sim. Porque nós precisamos cada vez mais aumentar a nossa qualificação. Nós temos que ser os melhores dentro daquilo que a gente faz. E seguindo a nossa linha de como o gestor deve fazer para estar aproximando professores, alunos, enfim, estar unificando a sua escola,
uma questão muito importante é estar reforçando os laços entre os professores. E como que ele vai fazer isso? Nas reuniões pedagógicas. No caso da escola pública, nós temos o módulo 2. O módulo 2 é uma carga horária que o professor tem que cumprir, de 8 horas mensais, e nessas 8 horas ele tem que fazer essas reuniões de cunho pedagógico, de capacitação, e eu sempre falo que a gente tem que deixar um momento livre para eles estarem interagindo, professores de outros anos uns com os outros, de outros turnos, de outras disciplinas, porque essa troca de experiências é muito importante. E até mesmo para ter o fortalecimento do laço mesmo da sua equipe. Isso é muito importante. Então, ali dentro da nossa reunião mensal, no caso a gente faz no sábado, a gente sempre deixa ali 1h30, 2 horas para esse bate-papo. Pode estar fornecendo um lanchinho, que todo mundo fica feliz, todo mundo adora. Você está demonstrando carinho também por aquela sua equipe. E eles se sentem valorizados com isso, além de estarem se aproximando. E aí, agora nós vamos entrar na parte mais complexa, que já é a motivação do aluno. Se eu tenho um professor desmotivado, eu não vou conseguir fazer com que esse professor motive o seu aluno, correto? E como que a gente faz isso? O diretor, com a sua equipe pedagógica, ele tem que estar estimulando a criação de um ambiente criativo, né? Hoje nós temos os alunos que são totalmente digitais. Mesmo nas escolas públicas, nós temos esse perfil de aluno, né? E quase ali na sua totalidade sabe mexer no celular, no smartphone, no computador, claro. E como que um professor que dá uma aula totalmente mecânica, ele vai conseguir a atenção desse aluno digital? O professor tem que estar inovando, buscar aulas inovadoras, ele tem que estar buscando esse aluno para que ele se sinta à vontade e consiga lhe despertar a sua curiosidade para um conteúdo que está sendo repassado. E o gestor, ele tem que conhecer o aluno que está dentro da instituição. Obviamente que, dependendo do tamanho da escola, é impossível, porém, ele tem que criar mecanismos. Por exemplo, uma rede de funcionários que façam esse acompanhamento para que seja detectado rapidamente que o aluno está com alguma dificuldade, seja no âmbito educacional, seja com problemas pessoais, porque eles demonstram. Os alunos, eles estão ali o tempo todo se comunicando, seja verbalmente, seja corporalmente. A gente tem que ter essa sensibilidade. E o diretor, ele tem que estar com esse radar ligado para estar detectando esse tipo de problema. E assim também ele vai estar desmistificando aquela imagem de que ele só fica ali trancado na sua sala, carrancudo, apenas administrando os problemas da escola. Essa visão tem que mudar, ele tem que ser um diretor mais acessível. E o investimento na tecnologia é inevitável, tá? Mas não é aquisição só por adquirir, né? Ele tem que ver qual que é a necessidade da escola, quais aplicativos, quais softwares são necessários para atender aquela demanda daquela clientela, porque nós temos que conhecer as necessidades que a tecnologia pode nos ajudar a estar resolvendo. E aí, no nosso material, eu deixo alguns exemplos de tecnologias que tratam de correção de provas de simulados. E além dessas que são citadas, hoje nós temos o Google Forms, que está sendo muito utilizado nessa época de pandemia, é gratuito também. Se as crianças de 3º e 5º ano do fundamental acham interessante fazer uma atividade, responder um questionário nesse tipo de plataforma, imagina os alunos do Fundamental 2 e do Médio. Nós temos que pensarmos em usar menos papel e mais tecnologia. Mas também
ter um olhar atento no uso dessa tecnologia, porque nós temos que avaliar a porcentagem de aluno dentro da escola que possui esse acesso. Então, esse tipo de trabalho, ele tem que ser desenvolvido em épocas presenciais no laboratório da escola e, mediante a realidade da sua turma, mediante a realidade da escola, está expandindo para atividades externas. Mas é um trabalho individual. Nós temos que entender a tecnologia na coletividade, porém, essa aplicação, essa expansão já seriam casos individuais, por turmas, para ver o número de crianças que possuem esse acesso. E aí, eu encerro com um trecho do nosso material. Olha só, na escola do século XXI, não cabe o modelo de gestão moldado no século XX, que apostava, sobretudo, em excesso de disciplina, hierarquia e uma distância grande entre alunos, professores e diretores de escola. Esse organograma de ensino simplesmente não cabe mais em uma sociedade que interage cada vez mais e de formas diferentes e que se pede mais participação. Ou seja, viva a gestão democrática. É o que a gente vem falando esse tempo todo. É o que tem que ser feito, uma gestão democrática. Ou seja, para você ser um bom gestor, um bom diretor, você tem que se espelhar nos métodos da gestão democrática. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para as dúvidas, estou adorando as perguntas que estão chegando, muito pertinentes, o pessoal está bem aplicado mesmo. É isso aí, continuem desse jeito. Um forte abraço e até a próxima.